Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o sabite, que é o extrato de beterraba da Sabinza. E existem inúmeras evidências, né, que sugerem que os nitratos inorgânicos, eles vão ter uma influência tanto em exercício, eficiência e produção de energia, né, principalmente durante o treino. Então, o nitrato inorgânico, ele tem esse papel fundamental na parte de nutrição esportiva e ele é encontrado em abundância, principalmente em vegetais de folhas verdes, o que inclui a beterraba. Então, a gente tem o metabolismo do nitrato, né? Pensando nesse caso da beterraba, tem o nitrato inorgânico, que vai ser metabolizado em nitrito, principalmente pela microbiota oral, né? Pelas bactérias, da nossa boca, depois em óxido nítrico, e que é uma molécula sinalizadora fisiológica, e ela é super conhecida por desempenhar uma série de funções importantes tanto na vascularização quanto no metabolismo. Então, o sabite, ele é o extrato de beterraba da sabinza, né? Então, da espécie Beta vulgaris, e ele vai ser padronizado em nitratos. Ele é um ingrediente ideal para diversas formas farmacêuticas, então a gente tem bastante flexibilidade, então desde cápsulas, comprimidos, persíveis, bebidas funcionais. Ele tem toda uma parte de segurança comprovada, inclusive aqui no Brasil. Ele tem uma solubilidade em água que dá essa flexibilidade em diversas formas farmacêuticas. Ele é clinicamente estudado internacionalmente, e inclusive aqui em população brasileira, com 3 estudos clínicos que eu vou abordar nessa apresentação. E é um ingrediente-chave, né, para a nutrição esportiva. Então, falando um pouquinho sobre os estudos clínicos que foram avaliados aqui no Brasil, principalmente em mulheres na pós-menopausa. O primeiro estudo clínico que eu vou abordar, ele foi conduzido no Brasil, ele é recém-publicado, então, em 2025, e teve como objetivo investigar se a suplementação com sabite, né, pensando nesse nitrato inorgânico, iria melhorar a rigidez da artéria carótida em mulheres na pós-menopausa. Então, aqui foram avaliados em mulheres de 60 a 85 anos de idade, depois da pós-menopausa, né, durante 12 semanas. E a intervenção foi consumir, né, 2 sachês, cada um contendo 10 gramas de sabite. Então, diariamente tinha um consumo de 20 gramas de sabite, o que totaliza 8,8 milimols de nitrato por dia, em 2 grupos. Então, a gente tinha o grupo com sabite, né, que é esse extrato de beterraba rico em nitrato da Sabinza, e a gente tinha um outro extrato que era o placebo, que era um extrato de beterraba também, só que retirado o nitrato. Então, como resultados, a gente teve um aumento da complacência arterial, que seria a capacidade, né, de elasticidade das artérias, o que é muito bom. Então, na semana 12, no grupo com sabite, que foi suplementado com sabite, e também um aumento de 5 a 6 vezes nos níveis de nitratos e 1,5 a 2 vezes nos níveis de nitrito, com um pico na semana 8, no grupo justamente tratado com sabite. Então, como conclusão desse primeiro estudo, após 12 semanas da suplementação, houve melhora da rigidez da artéria carótida nessas mulheres na pós-menopausa e teve também um aumento da biodisponibilidade de óxido nítrico, aumento dos níveis de nitrato e nitrito. Então, os resultados deste estudo fornecem evidências inéditas, né, no potencial da suplementação de nitrato como uma intervenção complementar frente à melhora do enrijecimento da artéria carótida, né? Principalmente nessas mulheres na pós-menopausa. Essa parte de enrijecimento da artéria carótida está associado à idade. O segundo estudo clínico que a gente vai abordar também foi conduzido no Brasil. Em 2025, e ele teve como objetivo investigar os efeitos da suplementação de nitrato através do sabite nas propriedades contráteis musculares, também de mulheres na pós-menopausa. E aqui a intervenção também foi a mesma, então as participantes consumiram 20 gramas de sabite diariamente, totalizando também em 8,8 milimols de nitrato por dia. E como resultados, a gente teve os níveis de nitrato e nitrito circulantes em jejum, eles foram maiores, né, com significâncias estatísticas, no grupo com sabite.
E também, após 8 semanas, né, da suplementação, o torque máximo dos extensores de joelho, que seria a força muscular teórica máxima dessa parte de estender, né, do movimento de extensão do joelho, foi significativamente maior no grupo com Sabit, quando a gente comparou com o placebo, e também o torque e a potência muscular melhoraram no grupo com Sabit. Então, como conclusão, né, esse estudo, após 8 semanas, demonstrou que a suplementação de nitrato através do Sabit e da Sabinza aumentou os níveis circulantes de nitrato e nitrito em jejum, o que proporcionou uma melhora na força e na potência muscular em mulheres na pós-menopausa. Bom, por fim, a gente vai falar sobre um estudo clínico que avaliou a segurança, também aqui no Brasil. Então, esse estudo clínico, foi publicado em 2024 e 24 e ele teve como objetivo avaliar a segurança e a tolerabilidade do Sabit em idosas. Então, os participantes tinham idade entre 61 a 73 anos e foi avaliado durante um período de 12 semanas. Eles consumiram também 10 gramas de Sabit 2 vezes ao dia, então 20 gramas de Sabit ao dia, também totalizando novamente 8,8 milimols de nitratos por dia. E os resultados, então, aqui a gente tem resultados, dos diversos parâmetros que foram avaliados, né, então insulina em jejum, o índice OMA, que também está relacionado à insulina, os níveis de nitrato e nitrito, e como conclusão, a gente conclui que não teve alteração nesses parâmetros avaliados, né? Então, todo o perfil lipídico, marcadores de função hepática, marcadores de função renal e a glicemia em jejum. Então, já que não houve alteração, o estudo concluiu que a suplementação com Sabit durante 12 semanas foi segura e bem tolerada em participantes idosos. Aqui a gente compartilha alguns produtos do mundo, né, que já incluem o Sabit na formulação, então a gente tem bastantes produtos e parceiros globais utilizando o Sabit, principalmente na parte de nutrição esportiva. E seria isso. Obrigada pela atenção.